Bom, depois de uma discussão calorosa e longa, o Grupo 1 foi pensando uma nova política pública que tenha moradia fixa até o momento do adolescente se sentir mais seguro e preparado, com começo, meio e fim, né, de pensar um começo para essa política, um meio e fim que ajude a pensar na continuidade da vida, sem ter uma vida inteira um benefício, por exemplo, mas para ajudar os adolescentes a construírem novos caminhos. Trabalho garantido em empresas, caso os adolescentes queiram trabalhar em trabalhos formais e empresas, e caso seja o desejo do adolescente que ele tenha vagas fixas, ou que ele tenha um suporte financeiro para poder ter para seguir um sonho dele, assim como ser pescador, que é um sonho de um adolescente do abrigo de uma colega aqui. Bom, elas acham extremamente importante ter um suporte individual, financeiro e afetivo, e que, acima de tudo, tenha, no Brasil, uma união nacional de adolescentes que saem dos serviços de acolhimento, para que eles possam construir para eles novos caminhos, né? Acho que elas foram esbarrando em dificuldades de pensar o que seria uma política pública, mas elas acham que elas queriam ouvir mais os adolescentes, né? E elas chegaram à conclusão de que uma união nacional de adolescentes que saem ou que estão em serviço de acolhimento poderia ser uma boa saída nesse momento no país. E, por fim, elas fazem mais ou menos um desenho bem parecido com a política da Argentina, mas que vai falando que no Brasil seria essencial ter uma bolsa, né, um benefício de 1 a 2 salários mínimos para esses meninos, que eles tenham direito até os 21 anos, que eles possam ter profissionais preparados para escutá-los, e que os profissionais de referência afetiva e financeira sejam preparados e passem por formação para acompanhar esses meninos durante o tempo que eles precisarem. Então, acho que é isso. Aqui a gente estava... O que a gente vai falar em relação à política pública, né? A questão que a gente estava discutindo, que seria importante, talvez criar uma cota que a pessoa tem como benefício moradia. Vou tentar explicar rapidamente. Por exemplo, saiu do abrigo, criar uma cota para que, sei lá, ele consiga alugar uma casa, talvez com um valor mais em conta para ele, ou ter acesso a uma moradia mais fácil para ele, para a família dele, porque aí entra aqui a questão do trabalho, moradia e cursos, oportunidade para ele, né, conseguir se virar aí até os 21 anos, porque quando a gente sai do abrigo com 18, às vezes essas coisas nós não temos e é muito difícil buscar, né? Então, ter cotas em trabalho, isso para quem morou em abrigo, né? Só que a gente estava discutindo um ponto forte, que é, por exemplo, eu posso ter um filho, quando ele tiver 17 anos, eu colocar ele no abrigo, sabendo que ele vai, né, ter uma cota ao sair com 18. Então, que isso tenha uma cota, mas seja trabalhado para que também as famílias não joguem os filhos lá no abrigo, né? Então, que isso, sei lá, a gente não conseguiu ter uma ideia forte, mas que isso possa ser trabalhado pela lei ou pelo governo, né? Para que essa cota tenha para quem está saindo do abrigo, mas também para quem está entrando, ver por que está entrando, né? Tem várias coisas para estar trabalhando com isso. Tendo esses benefícios, que é cota, ter uma referência técnica, afetiva, que nem no caso da Argentina, né? E também algum preparo do próprio governo, está lá acompanhando, fazendo uma auditoria para ver se está tudo certo, né? Para ver se estão usando o dinheiro, ou um curso, ou a própria moradia, se estão usando certinho. Então a gente pensou nisso na questão pública. É isso.
Bom, pensamos em vários critérios. O primeiro é de flexibilizar os critérios de entrada na República, porque muitos deles fica complicado para eles conseguirem trabalhar, estudar, conciliar tudo. Então, se desse uma flexibilizada nisso tudo, eu acho que ficaria melhor para eles poderem conseguir entrar nas repúblicas. Aumentar as repúblicas e territorializar, porque república, infelizmente, a gente não tem em todos os lugares. O ideal seria que cada município, no mínimo, tivesse uma república, para cada instituição de acolhimento tivesse uma república em cada cidade, já ajudaria bastante para poder conseguir trabalhar com eles. Ter um tutor, preferencialmente, com experiência de acolhimento, que seria, uma certa forma, da onde eles criaram um vínculo com esse tutor, onde eles poderiam conversar, se abrir mais, falar do dia a dia deles, o que eles estão sentindo, para eles não se sentirem tão sozinhos depois que eles são desacolhidos. Capacitação dos tutores para que não haja confusão de histórias. Os tutores que a gente pensou deles terem também são exatamente nossos amigos que viveram a mesma coisa que eles, passaram por várias experiências como eles também, e eles teriam uma linguagem melhor para poder falar com eles e que seria de maior aceitação deles também, devido às histórias parecidas, terem sentido as mesmas coisas. Então, poderia ser que os desacolhidos escolhessem os tutores e daí criasse essa conversa, essa mediação entre eles. Aplicar o apadrinhamento afetivo, considerando a possibilidade deles serem tutores também. Não só os nossos amigos que já passaram por esses momentos assim também, que nem eles, mas também os padrinhos afetivos que eles tiveram durante o tempo de acolhimento, não só depois que eles saírem do acolhimento, continuar com esse vínculo deles, mantendo contato e tudo mais, porque é muito complicado você chegar em casa, olhar para um lado, olhar para o outro, não tem ninguém para você conversar, né? Que é a maioria das vezes o que acontece. Tem a formação com foco no afeto. Lembra? Existência de bolsa-auxílio, prevendo cumprimento de condicionalidades. Seria mais ou menos essa cota que o Fernando estava falando. Oi, gente. Mas com... você vai ter a cota, mas tem que estudar, tem que trabalhar. Não é dar de graça. Porque de graça ninguém dá, né? Senão eu estava rica. Mas é basicamente isso. Quero agradecer a todos pela atenção, pela presença, por estar aqui ouvindo a gente, adolescentes. Muito obrigado mesmo, é muito importante, vocês estão mostrando que vocês estão se interessando. Eu espero que, de uma certa forma, tudo isso que a gente falou, vocês... Como é que é? Isso, muito obrigada, gente. Absorva tudo isso e tentam melhorar, porque é isso que a gente precisa. A gente não está reclamando do que a gente tem, porque a gente tem de tudo, até demais. Mas a gente quer ter nossa liberdade, a gente quer ter o nosso afeto, entender um pouco mais o mundo. E muito obrigado. Espero que vocês estejam trabalhando porque goste, porque ame. Que nem eu estava falando no meu grupo. O dinheiro que vocês recebem, uma hora vai acabar. Mas vocês estar com a gente, não. Vocês vão estar todo dia. Então, vocês têm que amar mesmo a profissão e até a gente mesmo, assim como a gente vai amar as pessoas que nos amam. Obrigada. Bom, nós somos o quarto grupo. O que a gente encontrou foi bem parecido com o que quase todos encontrou. Nós pensamos o seguinte:
o acompanhamento dos profissionais. A gente fez uma lei assim, que quando quando os adolescentes estiverem 16 anos, já começasse a ser feito o trabalho. Então, aí já entraria o governo, né, teria que implantar essa lei. E aí a gente pensou que o CREA seria o órgão que vai ter que ter essa equipe para cuidar desse pessoal que seria o tutor, porque nós pensamos assim, a partir dos 16, todo adolescente vai ter que ser cuidado por um tutor. Para quê? Porque o que acontece é que hoje, quando a pessoa tem 16 anos, a gente, quer queira ou não, a gente vai fazendo alguma coisa. Mas, pelo que a gente ouviu deles e pela nossa própria experiência, é pouco, né? Por conta até da nossa superproteção, talvez a nossa falta de... ou até mesmo capacitação. Exatamente, eu não vou ficar aqui falando o que a gente não faz, que a gente não faz o que eles falaram que a gente deveria fazer. Mas o que a gente pensou, que para sanar tudo isso, começaria aos 16 anos, iria até os 24 anos, através do tutor. Quem seriam os tutores? Os tutores seriam as pessoas que eles desejam, não é isso? Educadores ou algum padrinho, alguma coisa do tipo, entendeu? Que você goste, que está perto de você, que você tenha um vínculo, entendeu? Então vai da pessoa, entendeu? Escolher essa pessoa que vai conviver com ele no dia a dia para ajudar também. Eles mesmos deram essas ideias, né, que seriam pessoas da convivência deles. A gente pensou até na rede, poderia ser um professor, poderia ser qualquer pessoa da rede. Só que essas pessoas, elas teriam que também passar por um critério. Não pode ser qualquer pessoa do vínculo, tem que ser uma pessoa também idônea, né? Porque a gente entende que esse tutor vai ser a referência deles, como até já veio no outro trabalho, né? Então, a referência que a gente tem de positiva. Daí, os tutores, eles também seriam acompanhados por essa equipe dentro do CREAS. Porque a gente entende que os tutores também teriam que passar por capacitação, formação, porque tudo que vir dos tutores vai passar para os adolescentes. Então, a gente pensou que eles teriam que ter um acompanhamento. A gente não pensou assim exatamente como seria mensal ou quinzenal, mas teria que ter grupos, né, para os tutores e grupos para os adolescentes. Daí, quando os adolescentes saírem aos 18 anos, a gente pensou o seguinte, que eles teriam que ter os benefícios, só que os benefícios eles vão iniciar aos 16. Por que aos 16? Porque nem todo adolescente consegue trabalho. Alguns conseguem, outros não conseguem, se a gente for pensar na conjuntura do país, né? Nem todas as cidades têm todos esses trabalhos, assim, tem jovem aprendiz, alguns têm, outros não têm. Então, se a gente for pensar na nossa realidade, a gente quis assegurar que os adolescentes tivessem esse dinheiro garantido. Mas a gente também entendeu que não dá para eles gastarem todo esse dinheiro. Então, a gente pensou assim, a partir dos 16 eles vão receber um salário mínimo, mas eles só teriam acesso a 30%. Os outros 70% ficariam na poupança. Quem que vai ajudar? O tutor. Então, a partir dos 16, quem cuida desse adolescente seria os tutores. Aí, a equipe que vai supervisionar os tutores vai saber o que está acontecendo com cada adolescente. E aí, no caso, para nós, esse trabalho ele só vai se encerrar aos 24. Considerando que ele pode sair do abrigo. A gente também entendeu que, na hora que ele vai sair do abrigo, ele não tem que ir para uma casa tipo a República, né? Porque está bem claro aqui, e até pela voz deles, e por tudo que a gente ouve, a República nem sempre é um lugar que eles preferem estar. Então, a gente entendeu que eles podem escolher. E o escolher seria pagar esse aluguel, trabalhar, e aí, com esse benefício até os 24, a gente entende que dá. Só que a gente não condicionou estar estudando ou não. A gente entendeu que esse benefício ele pode ser dado independente de estar ou não. Porque quem que vai acompanhar o adolescente é o tutor. Daí o tutor que vai fazer esse acompanhamento. E não a gente vai condicionar. Porque nem sempre porque a pessoa sai... Se a gente for considerar os nossos adolescentes, tem adolescentes que estão na nossa casa e nem está trabalhando. Ele tem algum problema? Por que os nossos que vão sair têm que estar trabalhando, né? Então, a gente não condicionou, não colocou assim, ó, é isso e isso. A gente entendeu que até os 24.
A tutoria vai ajudar, tudo que vai ser feito no abrigo, mas a tutoria, a gente entende que ele vai conseguir trabalhar, estudar, se assim for o desejo dele. Porque, na verdade, nem todo mundo vai para a faculdade, né? Uns vão, outros não vão, outros fazem um técnico, outras coisas, né? Se a gente for condicionar a universidade ao benefício, a gente já pararia. Foi isso que a gente pensou. Faltou alguma coisa?